Olá, eu sou Carla Soraya e esse é o nosso Almanaque Cultural, a revista eletrônica que traz para você muita arte, informação e as histórias da nossa gente. Quem imagina que a doutrina espírita veio revogar alguma religião está se equivocando. Ou se transformar em uma, também está se equivocando. A gente começa agora o programa de hoje com a seguinte indagação. Você acredita em vida após a morte? Você sabe o que realmente prega o Espiritismo? Para falar um pouco sobre essa doutrina, nós estamos recebendo aqui o espírita Sérgio Luiz, que é palestrante, médium, escritor e dirigente do grupo espírita Horizontes da Vida. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso almanaque. Satisfação imensa, cara. Muito obrigado. Como dizem os espíritas, paz e luz para você. Paz e luz. Para nós todos, né? Para todos nós. Vamos começar a entender o Espiritismo, né? Ele é uma religião relativamente nova, né? Porque surgiu a partir dos estudos e das publicações de Allan Kardec, mas que já tem um grande número de adeptos no país inteiro e pelo mundo inteiro, né? Me permita fazer só uma pequena correção. Religião, não. É uma doutrina. Uma doutrina. Qual a diferença entre religião e doutrina? Religião seria o quê? Uma criação humana. A necessidade que nós temos de rotular. Eu até recebia recentemente um textozinho pequeno que compara a religião como se fosse uma garrafa com rótulo. Enquanto a espiritualidade que nós temos que conquistar, que é almejar, ela seria o líquido que nem todos podem beber devidamente, certo? Num bom sentido, seria uma comparação. Então, a filosofia, a doutrina espírita, é um conjunto de ensinamentos, de postulados científicos, filosóficos, que têm um respaldo moral, que seria o aspecto religioso. Tá? Então, ela está um pouco afastada, digamos, da religião, como o catolicismo, como o protestantismo? Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, você não vê falar em espiritismo com rituais. Não há ritualística em espiritismo. Você não vê, por exemplo, pessoa X ou Y ser qualificada como se fosse um pastor, como se fosse um dirigente, não, muito pelo contrário. Um mentor, Um mentor, né? Não. As pessoas não podem arrogar para si esse aspecto e dizer, eu sou representante da doutrina espírita, porque não tem representantes. O maior representante significativo para a doutrina espírita, quem foi? Jesus. Jesus. Que na verdade, para o Espiritismo, é um espírito evoluído, né? Que mais conseguiu evoluídos. ficar entre nós homens comuns. Isso. Tanto é que Allan Kardec, já naquela época, há mais de 160 anos atrás, quando interrogou os espíritos, a primeira pergunta que ele fez, o que é Deus? E os espíritos responderam com muita categoria, a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência do universo. Quer dizer, quem imagina que a doutrina espírita veio revogar alguma religião, está se equivocando. Ou se transformar em uma, também está se equivocando. Todas as religiões estão certas? Em alguns aspectos, sim. Principalmente a questão da sobrevida do espírito humano. Me diga uma coisa. Os espíritos, né, que se comunicam com os médiuns ou que evoluem, estão evoluindo ainda, eles conseguem chegar até Deus? Ou eles ainda não tiveram esse privilégio porque estão nessa evolução? O que é que nós podemos falar? Somos apenas repetidores do que nos falam os mentores mais evoluídos. O que é que eles nos dizem, principalmente no livro A Gênese de Allan Kardec? É que os mais evoluídos seres que nós podemos conhecer, eles não chegarão a ver Deus, mas senti-lo em todas as suas obras. Ou seja, nós estamos em constante evolução para compreender e sentir Deus na sua integridade. Quer dizer, mesmo o mais evoluído dos espíritos ainda não teve o privilégio de chegar até Deus? Não. Por conta da sua imperfeição? Da imperfeição ou da escala evolutiva. Imagine só, se Deus é a suprema causa... Distante, né? Muito. Se Deus é a suprema causa de tudo, que nós tentamos arrastá-lo para nós, fazer com que ele seja nosso, colocá-lo num templo de pedra, ele está totalmente fora desse âmbito, totalmente fora desse nível. Se nós tivéssemos condições de vê-lo, estaríamos praticamente equiparados a ele. Ou seja, criatura e criador equiparado, não dá para conceber. Mas ainda tem muito chão pela frente.
Uma das, assim, eu ainda não me considero uma espírita, eu sou uma simpatizante. Eu venho de uma família católica, né, que tem todos os rituais, né, da história de ir à missa, de fazer o sinal da cruz ainda, né, então o espírita ele não faz o sinal da cruz. Não faz. Mas ele reza o Pai Nosso. Sim. Por quê? Jesus. Quando não souberdes o que orar, quando não souberdes o que dizer ao Pai, recolhe-te e de mãos unidas dita essas frases, essas palavras que foi ele mesmo que ditou. Pai nosso que estás nos céus. E hoje há espíritas que compreendem que o Pai nosso que estás nos céus ainda é muito ligado a uma ramificação religiosa. O que deveria ser essa frase? Pai nosso que está em nós. Somos criaturas. Temos em nós a essência de Deus. Se Ele está em nós, Ele não está em céu, está aqui dentro. É daqui de dentro que nós temos que fazer esse Deus fluir, que ainda não sabemos. E esse é o papel da doutrina espírita. Agora, a doutrina espírita diz muito que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é caridade. Mas eu ouço muitas pessoas, por conta do que a gente vive, convive e das experiências que a gente tem, às vezes você vai falar para uma criança, olha, não faça isso assim, que Deus castiga. Deus castiga. É o nosso apego ainda à religiosidade que nós criamos. Olha, Deus ou fomos criados para isso. Te castiga. Mas Deus não é bondoso? O castigo faz parte também do aprendizado? O castigo faz parte do aprendizado, mas não somos nós que castigamos. Também não é Deus que castiga. Tipo assim, se você está num prédio de 60 metros de altura, você sabe muito bem que se você caminhar pela borda desse prédio, o que é que pode acontecer? Um vento forte vai lhe derrubar. Uma rajada de vento pode lhe derrubar. Então, essa rajada de vento é uma lei posta. Já está ali, você sabe que essa lei existe. Você caminha na borda do prédio se você quiser. Então, essa questão que nós temos em mente, que Deus castiga, é um grande equívoco nosso. É que nem as leis físicas. Poxa vida, você sabe muito bem, se você pegar a sua mão, soquear uma parede, o que é que vai acontecer? Se você não quebrar a parede, mas vai ficar com a mão doída. Mão doída. Se a força for muito intensa, você pode até quebrá-la. Você sabe que isso existe. É uma lei posta. Todas as criaturas vivas na face da Terra sofrem essa ação dessa lei. A mesma coisa são as leis divinas. Elas estão aí para todos nós. Mas nós não acreditamos nisso e resolvemos infringir por nossa conta, sem se dar conta de que algum dia nós teremos de volta aquilo que nós fizemos. A lei do retorno. A lei do retorno. Que muita gente não acredita nela. Não. Mesmo. Pode não vir nessa vida, mas pode vir em outra. Ou em outras. Pois é, essa questão da vida após a morte, né? Muita gente não acredita, outros acreditam que vão esperar para um julgamento no juízo final. Esse livro aqui, eu já vou para o livro, Sempre Há Uma Luz, A Viagem de um Roqueiro ao Além. Esse livro aqui é exatamente é psicografado, Psicografado, né? Sim. De um roqueiro, de um vocalista de uma banda, que se deparou com a própria vida após a morte. Ele achava que não existia. Bom, ele foi levado a achar que não existia. Leu Pela de tudo. religião que ele tinha? Sim, católico em vida. Leu de tudo, leu muitas filosofias. E, logicamente, para quem lê demais, fica aquela velha questão. Puxa vida, onde eu posso me situar nisso tudo? Qual contexto eu devo me cercar ou me assenhorar para ter certeza que eu vou continuar vivo? Certo? Então, eu digo nós porque eu também fui conduzido a isso. Eu estava até conversando com uma pessoa, antes de chegar aqui, em que eu dizia para ela o seguinte: o meu maior pavor quando eu tinha 10, 12 anos de idade era a morte. Gente, a gente tem um medo danado de morrer quando a gente é criança. É verdade. Eu tinha isso e a minha filha, há algum tempo também, você parece que chega um momento da sua vida que você se conscientiza da morte, Isso. Não sei o que é que desperta aquilo, e você tem medo de morrer, né? Exato. E você às vezes não para nem para pensar, porque você fica meio pirado, né? Daquela coisa no juízo, e você resolve mudar até de assunto. Por que isso acontece? Justamente por isso, o temor que nos é colocado é o temor que nós portamos durante toda a nossa vida. Se você dizer a uma criança,
Deus castiga, a criança vai achar que Deus é um pai punitivo. Não faça isso, não diga aquilo, porque você vai ser castigado, você vai para o inferno. O que é que uma criança pode imaginar? O que é o inferno? Por que é que eu fazendo isso é um monte de coisa? São vários contextos que são colocados na nossa cabeça, certo? E colocar a responsabilidade de todo o mal num ser que, digamos assim, é dotado de inteligência também como Deus, que nem o diabo, em quem vamos acreditar? Aí chega Jesus e diz, aquilo que tu fazes, aquelas obras que tu executa, é aquilo que tu vai receber. Não tem outra matemática. Você só recebe aquilo que você dá. Jesus disse isso. Cada um recebe segundo suas obras. Na minha cabeça, eu só fui compreender isso depois de algumas visitas a reuniões espíritas. E eu queria que você explicasse para as pessoas agora. Não entrava na minha cabeça como é que eu poderia estar pagando ou outra pessoa, pronto, uma criança. Eu não entendo como é que uma criança tão pequena, mal acabou de nascer, aí, sei lá, sofre violência em casa, é sequestrada, é assassinada, sofre tortura. Então, o que uma criança daquela que mal acabou de nascer pode estar pagando? Não, mas é porque ela pode estar resgatando coisas de vida passada. Por que é que eu vou estar resgatando se eu não estou lembrando do que eu fiz numa vida passada? Explica isso para as pessoas de casa. Vamos puxar agora aqui a questão de Deus. A grande maior parte da humanidade, pelo menos 2/3 dela, é de católicos. A outra grande parte, muçulmanos. Por conta de Muhammad ou Maomé, acreditam que existe Alá. A grande outra parte acredita que exista Deus, que Jesus foi o enviado, o emissário. Se nós acreditamos nisso, e todas as grandes religiões pensam da mesma forma, Deus é o supremo criador de tudo, correto? Até aqui? Se Deus é soberanamente justo e bom, como dizia Jesus, o que é que nós podemos pensar? Existe uma justiça. E Deus, sendo bom, Ele não pode castigar imoderadamente ou moderadamente aquele que não merece. Você vai ter aquilo que você aplica, você vai receber aquilo que você dá. Se nós observarmos pela ótica de uma só existência, não é justo. Uma criança que nasce de berço, já com doenças, sofrendo, paraplégica, cega, surda, muda. Se assim fôssemos acreditar, veríamos que Deus é parcial. Deus beneficiou a Carla nasceu perfeita e o Sérgio nasceu cego. Onde estaria a justiça nisso? Se não houvesse uma anterioridade para que aquela criatura que está ali naquele momento estivesse recebendo uma paga justa. E por que eu não tenho a consciência dessa paga ou dessa justiça que está sendo realizada nessa vida? Não, eu vou me conformar porque eu fui muito ruim numa vida passada e eu tenho que pagar de alguma forma, eu tenho que ter o peso na balança nessa daqui. Ok, vamos comparar a criança. Você tem filhos, logicamente. Tem. Ok. Quando a criança está em casa, qual é a advertência que você dá? Filho, não coloca o dedo na tomada. Se tu colocar o dedo na tomada, o que é que vai acontecer? Vai levar um choque. Tu vai levar um choque. A criança não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é isso. Ela precisa o quê? Criar maturidade para entender que aquilo ali, aquele ato, vai lhe ser prejudicial. Até aí tudo bem? Mas ela só vai compreender mesmo quando ela colocar o dedo. No dia que ela botar o dedo, levar um choque. Ela levando o choque, ela vai entender. Puxa vida, mamãe falava certo. Assim somos nós em humanidade. Nós só vamos entender, ou só estamos aptos a entender, quando a nossa consciência coletiva estiver reforçada por quê? Pelas ciências. Terceira lei de Newton. A cada ação há uma reação correspondente. De mesma intensidade. De mesma intensidade. Então isso se aplica não é só na ciência física, também se aplica na química, na biológica e na moral. Por que as pessoas fazem tudo o que querem hoje em dia? Porque não tem essa consciência. Mas estamos sendo conduzidos a isso. O primeiro precursor disso aí tudo foi quem? Jesus. E ele mesmo disse, eu vou a meu Pai, mas eu preciso dizer a vocês que eu vou pedir a Ele enviará um Consolador para que esteja em vós e explique tudo aquilo que eu não pude explicar.
chegou esse Consolador, 19 séculos depois. Me fala sobre essa comunicação, né? Voltando aqui ao livro, que é uma psicografia, essa comunicação é permitida a todos os espíritos? Por que ela só acontece com alguns e com outros não? Em que momento aquele espírito pode passar por todo o seu período de evolução, reencarnar e nunca se comunicar com ninguém? Fui um monte de perguntas, né? Tem um monte de coisa, vamos por parte. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, nem todo mundo está apto a isso. É como se você dissesse, todo mundo pode saber matemática, nem todos têm aptidão para matemática. Eu sou uma. Eu sou de Bem-vindo ao clube. Humanas e nem miçanga eu faço, né? Pior ainda. Então, nem todo mundo está apto a receber uma comunicação, mas todos nós temos sensibilidade bastante para sentir a influência dos espíritos. É tanto que Allan Kardec, na pergunta que ele fez, salvo engano, é a 475 do Livro dos Espíritos, ele interroga: os espíritos atuam na nossa vida de que maneira? E eles respondem com muita categoria: frequentemente são eles que vos dirigem, porque a nossa inconsciência em relação a eles é imensa, mas não significa que não existam. Aqui estamos nós aqui conversando, não significa que não exista gente aqui transitando. É isso que as pessoas não conseguem enxergar, é essa possibilidade de intercâmbio. E outro detalhe, que um médium consegue ver, né? Sentir. Pressentir. Alguns veem, outros ouvem, outros até conversam, psicografam, mas se tiver 5 espíritos aqui, eles sabem onde é que cada um está. Digamos que tem aqui 5 pessoas nessa sala. Das 5 pessoas, a grande maior parte não vai ter esse contato, mas sente espírito, pressente de alguma maneira, sente arrepio, os sente fungado. Que a gente sente. Aquela história de tá todo mundo conversando aqui, de repente chega uma pessoa e o clima fica pesado. Muito. Algum daqueles que está ali já vai sentir aquela energia, vai ficar ruim, vai pedir licença, vai ao banheiro. Por quê? Porque sentiu a energia alheia. Essa energia pode adoecer uma sala inteira? Pode, sim. Como também pode curar. A presença de uma pessoa é como uma maçã podre, ela pode contaminar um ambiente inteiro. Ou uma inteiro. maçã perfumada, pode contaminar o ambiente inteiro. Quem chegou perto do Chico Xavier... Como é que a gente faz para, sei lá, neutralizar ou não permitir que isso aconteça? Transformação moral. Transformação moral. Quem foi Jesus? Um grande espírito evoluído. Um grande espírito evoluído. Para o catolicismo é o máximo. Certo? É como se fosse um Deus. E o que é que aconteceu? Apesar de toda a bondade, toda a caridade, todo o espírito que ele tinha de grandeza, de crescimento. Sofreu, foi torturado. Foi torturado, humilhado e desencarnou como qualquer um de nós. Não foi ele mesmo que disse: eu não vim derrogar a lei e nem os profetas, eu vim cumprir a lei. Então ele tinha que passar por toda a romagem terrena, como ele passou, e de repente também foi transferido deste planeta para outro mundo da mesma maneira. Se ele fosse um ser especial, ele teria dito: não, gente, eu vim derrogar todas as leis que eu conheço, que vocês conhecem. Eu sou um ser especial, cheguei aqui do espaço e depois vou embora. Seria diferente, não seria, cara? Uhum. Mas não. Gente, aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que é que ele deu a entender? Nós somos espíritos em escala evolutiva. Embora imperfeitos, algum dia nós teremos condições de, como ele, fazer o que ele fez e muito mais. Agora, já me disseram que eu tenho que encerrar aqui a entrevista, então Okay. A penúltima, né? Porque depois eu vou te perguntar onde é que a gente acha o livro. Mas a penúltima pergunta que eu te faço é: o nosso Brasil está muito atrasado, né? Porque nós estamos vivendo um verdadeiro caldeirão de notícias ruins, de maldades, de falta de esperança, de intrigas. Nós estamos numa fase terrível, né? Quando é que a gente sai disso? Os espíritos não mandam nenhuma mensagem assim: daqui a 5 anos o negócio melhora, então espera aí uns 25 anos que talvez, pode ser que amenize. É o nosso equívoco. Eles sempre dão notícias, eles sempre dão alertas, eles sempre dão esperanças, mas eles depositam em nós a possibilidade dessa transformação. Ah, meu Deus, tadinho de nós, esse negócio está feio. Nós não podemos esperar dos espíritos que eles cheguem a cavalo ou numa nave espacial
Gente, é hora de mudar, não é por aí, Não, cara. não é nem isso que eu digo, mas pelo menos, olha, vamos começar a mudar de agora, que pode ser que daqui a 5 anos o país esteja mais calmo. Não, daqui a 20 anos, mas nem isso eles conseguem. Vamos pegar só um aspecto desse quadro negro que está aí, corrupção. Reclamamos dos corruptos na política, dos corruptos no judiciário, dos corruptos no executivo, mas nós os colocamos lá. Nós agimos corruptamente todos os dias. Estacionando no lugar errado, Furando fila de banco, querendo o lado mais fácil, à custa de algum troco. Corruptos somos nós todos. Está no DNA do brasileiro. No DNA. Então é aquela velha história. Ação e reação. Não se pode esperar uma melhoria sem que nós conscientizemos que isso tem que partir de nós. Simples assim. Tem muita coisa para a gente entender. Né? Onde é que a gente encontra esse livro, Sérgio? Aqui em Fortaleza está na Saraiva, salvo engano, também tem lá na Cultura. Quem não conseguir, basta pedir pela internet ou pela própria editora Intelitera, que tem um site lá, www.intelitera.com.br. Manda pedir, que chega na sua casa pelo correio, sem custos. Vocês vão se surpreender ao saber quem é o espírito aqui desse livro. Sérgio, muitíssimo grata por tua Obrigado, querida. participação aqui. Paz e luz para você, para todos nós, porque nós estamos precisando muito. Obrigada, Sérgio. Ok, querido.